nós amamos a sua presença. Nós amamos a sua presença. Nós não sabemos como lidar com a ausência da plenitude da sua presença, e por isso a nossa alma, o nosso interior clama, a natureza clama, todos os seres vivos, eles estão clamando por essa experiência plena, no dia em que a sua presença habitará, no dia que a sua presença permanecerá para sempre. Por isso nosso desejo nessa manhã é concordar com o clamor do Espírito e da igreja. Maranata, ora vem Jesus. O Espírito e a noiva dizem: não está tudo bem sem o Senhor aqui, volta Jesus. Nós ansiamos no dia em que o Senhor fará da terra o estrado para os seus pés. Você pode dar um abraço em quem está do seu lado e dizer: como é bom nós percebermos a presença do Espírito nesse lugar, apontando os nossos olhos para Jesus. Queria convidar você a tomar o seu assento. Bom dia, gente. Eu confesso que eu ficaria aqui nesse ambiente de adoração por mais tempo, mas eu creio que o Senhor também quer de alguma forma nos instruir ainda mais profundamente ao longo desse dia sobre como nós percebemos a presença por meio da voz, como nós percebemos a manifestação da presença de Deus por meio da sua palavra, como nós podemos de alguma forma nos encontrarmos satisfação plena e de alguma forma vivermos uma vida em plenitude quando nós amadurecemos nesse lugar de perceber a presença por aquilo que nós ouvimos. Perceber a presença, perceber as virtudes, perceber a liderança de Deus nas nossas vidas, perceber a liderança de Deus sobre a igreja, sobre o corpo, sobre a noiva, perceber a liderança de Deus ao longo da história da humanidade por meio da sua voz. Em Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 9 e 10, na visão que João está tendo sobre as dinâmicas celestiais e tudo o que há de vir na consumação dessa era e no reino de Deus sendo estabelecido de forma plena, ele percebe o anjo dizendo a ele: escreva, bem-aventurados os que são chamados para o banquete do casamento do Cordeiro. E ele acrescentou: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então João diz: me prostrei aos seus pés para adorá-lo, mas ele insistiu e me disse: não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que mantêm fiel ao testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. O espírito profético se movimenta em concordância. O espírito da profecia, ao longo da história da humanidade, e aqui João está vendo o que há de se cumprir no futuro. Então ele está dizendo a respeito do que aconteceu, o que estava acontecendo e que haveria de acontecer
por meio da condução e liderança do Espírito da profecia, que testemunha, revela, proclama, glorifica Jesus Cristo. E o testemunho nada mais é do que aquilo que é verbalizado. O testemunho é a expressão daquele que percebeu, vivenciou, experimentou, viu, ouviu, apalpou. É como os próprios apóstolos dizem, que eles não poderiam se calar diante do que eles viram, ouviram, testemunharam e as suas mãos apalparam a glória de Cristo. Mas a questão é que, desde a fundação dos dias, desde o Éden e passando por toda a história da humanidade, o que a gente consegue perceber é que nós nos distanciamos desse privilégio e desse lugar de satisfação em vivermos em submissão à voz de Deus, de vivermos em concordância e cooperação com a voz de Deus ao longo da história. Nós desaprendemos a viver baseado naquilo que é invisível. E é curioso porque quando nós voltamos a nossa atenção para a criação, nós percebemos que desde o começo dos primeiros versículos, há um interesse em Deus, em manifestar na terra coisas que ainda eram desconhecidas e invisíveis, por meio da sua voz, por meio da sua palavra. Deus estava tornando acessível ao homem algo que era inacessível, algo que era invisível, mas por meio da sua palavra foi visto. Deus estava ensinando de alguma forma de que era possível ver a voz, de que era possível perceber a presença por meio da palavra, por meio da voz. O primeiro versículo diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, porque a terra era sem forma e vazia, e então disse Deus: haja, e houve. Disse Deus e foi visto. Disse Deus e foi acessível. E ao longo das Escrituras nós percebemos, até hoje na humanidade, um distanciamento dessa satisfação na escuta. Nós desejamos ver antes de perceber ouvindo. Nós não temos mais paciência para ouvir, nós queremos ver logo. Como eu falei um pouquinho na quinta-feira, nós desaprendemos a relação de esperar, porque de fato esperar é baseado no que nós escutamos e muitas vezes ainda não vemos. Mas o sentido que Deus está trazendo aqui é que o Senhor está ensinando, de alguma forma, nós, o seu povo, a igreja, a perceber a presença, a perceber o cuidado, a perceber a liderança, a perceber a missão e a identidade que Ele nos chamou por meio da sua voz. Os estudiosos dizem, os teólogos dizem, de que provavelmente o livro de Gênesis, escrito por Moisés, foi escrito no período em que Moisés e o povo estavam caminhando no deserto. E toda a expressão que há em Gênesis, e a gente fala de Gênesis como um capítulo inteiro, mas um livro inteiro, mas ele é fatiado em algumas partes, e a sua primeira parte é a criação. E toda essa linguagem poética, ela também é didática. E as poesias que eram mencionadas no Antigo Testamento, elas tinham um cunho de trazer ensino e instrução, muito mais do que uma informação científica. O desejo de Deus, ao liberar essa revelação a Moisés para que ele pudesse escrever o livro de Gênesis, dada a proporção de que eles estavam caminhando no deserto,
não era simplesmente a intenção de revelar como as coisas foram criadas de forma científica, tentando de alguma forma provar de que Deus criou todas as coisas. Também nos dá essa profundidade. Mas o desejo de Deus, desde o Éden, é revelar ao homem de que Deus tem o interesse de habitar no meio do povo. Deus leva o povo para o deserto para ensiná-lo a como se relacionar, porque Ele deseja habitar com o povo. E então Deus mostra no Éden de que o desejo de habitar na terra com o homem estava intrínseco na fundação dos dias. Deus cria o homem e compartilha sua presença com o homem. E por causa do pecado, essa comunhão com a presença é distanciada. Em Gênesis capítulo 3, o homem corrompe essa relação com a presença. E então a presença de Deus de alguma forma se distancia e o homem é expulso do lugar onde Deus havia construído para manifestar a sua presença em comunhão com o homem. A partir de agora o homem está caminhando na narrativa da palavra do Senhor e da história da humanidade, distante do lugar de comunhão com a voz. A voz passa a ser um mistério que poucos escutaram. A voz de Deus é algo que não está mais presente na vida do homem, e agora está sobre a vida do homem, e não é qualquer homem. E pontualmente Deus manifesta sua voz ao longo das Escrituras em Gênesis, encontrando homens que andaram com Ele, como Noé, como Enoque, como Abraão, Isaque, Jacó. Homens que a própria palavra vai testemunhar um nível de amizade, intimidade com a presença por meio da voz. E por isso, eu entendo que Deus estava ensinando o povo no deserto por meio dessa linguagem, por meio dessa didática, aprendendo a perceber a presença de novo por meio da voz, aprendendo a perceber a presença de novo por meio da palavra, aprender a confiar, crer por meio da escuta. Pela fé é possível ver e viver o invisível, porque a fé, segundo o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 10, ela é nutrida, ela é abastecida, ela é amadurecida quando nós ouvimos a palavra de Deus. É impossível nós enrijecermos, nós de alguma forma crescermos em musculatura na nossa fé, se nós desaprendermos a exercitar a nossa escuta da palavra. Se nós desaprendemos a perceber Deus por meio da voz. Faz sentido o que eu estou falando? Hebreus no capítulo 11, nos primeiros versículos ali, vai nos orientar sobre o que é fé. A fé é a certeza daquilo que nós ainda não vimos, e é de fato a esperança com convicção do que ainda não vivemos. Mas pela fé nós podemos viver baseado nas coisas invisíveis. E é isso que o autor de Hebreus no capítulo 11 inteiro vai dizer a respeito de homens e mulheres que viveram de forma extraordinária, porque eles aprenderam a viver baseado no que é invisível. E como é possível se relacionar com o que é invisível? Aprendendo a ouvir. O livro de Gênesis, como eu disse, foi escrito para um povo no deserto, enquanto caminhava na direção da promessa que fluiu da boca de Deus, da palavra de Deus, da voz de Deus, ensinando o povo a perceber cuidado, proteção, provisão nessa jornada, através da sua presença. E tudo isso era percebido pela palavra.
Tudo isso era percebido pela voz de Deus. O maior sinal da presença de Deus no meio do deserto era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi construída para representar a presença de Deus dentro do tabernáculo, enquanto o povo migrava do Egito até a terra prometida, como um sinal de que Deus estava presente no meio do caminho. Deus estava presente na largada do caminho, Deus estava presente no meio do caminho, e Deus era a própria consumação do caminho. E sabe o que havia dentro da arca? Havia as tábuas da lei, a palavra, a voz de Deus escrita por meio do Monte Sinai, tocando a pedra e trazendo ao povo a presença por meio da palavra. E nós hoje estamos todos caminhando na direção da manifestação gloriosa da promessa de Deus em Cristo Jesus, quando Ele voltar. Nós estamos nesse deserto, nós estamos nessa jornada, nós estamos nesse caminho, sendo supridos pelo Espírito, que é o Espírito da palavra, que é o Espírito da verdade, que nos guia na verdade. E nós estamos rumo àquilo que Deus prometeu. E o nosso maior desafio é permanecer até o fim, crendo e ouvindo e vivendo aquilo que nós ainda talvez não vemos em plenitude, mas confiando na voz. A voz nos abastece, a voz nos consola, a voz nos aponta. Deus deseja que nós vejamos o que nós ouvimos. Fala isso para a pessoa do seu lado: vê o que ouvimos. Parece complexo isso, mas na prática é o que a palavra está nos ensinando. Ver o que ouvimos. A minha filha de 5 anos, a Zoe, é filha de pastor. E eu acho que talvez eu nunca vivi essa dinâmica, mas nós recebemos muita gente em casa. Aconselhamos dezenas de pessoas, casais, jovens. E vira e mexe, a gente está ali conversando coisas profundas e sérias, e a gente pede para as meninas irem para o quarto. Mas como uma boa filha de pastor, ela fica às vezes escondida, ouvindo. E a gente fala assim: Zoe, vai para o quarto. E todas essas vezes a gente tenta de alguma forma ensinar ela que existem conversas de adultos e conversas de criança. Então a gente fala: fica no quarto brincando, quando a gente acabar a gente chama. E a gente acaba abaixando um pouco até o volume da nossa voz. A gente fala mais baixinho para que, obviamente, são coisas íntimas das pessoas, a gente não quer que a criança seja exposta a isso. E aí, de tempos em tempos, ela vinha, colocava a cabecinha no corredor assim, e a gente fala: Zoe, a gente está te vendo. Aí ela voltava. E aí de tempo em tempo ela aparecia, a gente só via a sombra dela aparecendo assim na escada. A gente fala: Zoe, a gente está vendo você aí. Aí ela voltava. Aí teve uma hora que a gente chamou, ela falou assim: por que você não obedece? Por que você não fica lá? Quando acabar a conversa a gente chama você. Ela falou assim: é que vocês ficam quietos, e eu não sei se vocês estão aí mesmo. Porque é possível perceber a presença quando nós ouvimos. É possível ver quando ouvimos. Uma das maiores características do movimento profético ao longo das Escrituras foram que homens expressaram o que ouviram. Homens encarnaram o que ouviram. Homens transformaram em uma mensagem por meio da sua vida encarnada o que viram por meio da voz. Nós fomos chamados para ser o povo que segue a voz. Nós somos o povo da palavra de Deus. Nós somos o povo que Deus mesmo chama povo que se chama pelo meu nome. E sabe o que é interessante?
que o livro de Apocalipse vai revelar que o nome dele é Palavra de Deus. O nome dele é Palavra de Deus. Deus está tão interessado em revelar por meio da sua voz, Deus está tão interessado em se revelar por meio da sua palavra, que no livro de João, no primeiro capítulo, vai dizer que Deus quer tanto revelar a sua presença ao homem, que ele encarna a própria palavra. E então aquilo que durante séculos o livro de Colossenses vai dizer foi escondido, ocultado, Deus quis revelar esse mistério glorioso a nós, os gentios. Cristo. O autor de Hebreus, no capítulo 1, vai dizer que Cristo é o resplendor da glória de Deus, que antes de tudo Deus escolheu falar por meio dos profetas, aqueles que ouviram e expressaram o que talvez não entendiam por completo, mas que apontava para a glória vindoura em Cristo. Mas nesta era, o autor de Hebreus diz que Deus escolheu falar por meio do Filho. E o Filho é a voz que encarnou. Você tem noção da profundidade disso? Deus queria tanto que nós víssemos a voz, que Ele revestiu a voz em forma humana, habitou entre nós, andou no meio dos homens, expressou o caminho por meio da sua própria vida até o Pai de novo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A voz de Deus se fez acessível para nos guiar de volta à promessa da presença. E ao longo das Escrituras nós vemos homens que abraçaram o que ouviram, homens que perseguiram a presença porque estavam de fato atentos à voz. Deus está falando hoje, Deus continua falando. Nós temos a presença do Espírito, nós temos a palavra, nós temos a igreja, o corpo de Cristo. Nós temos recursos de sobra para percebermos a voz de Deus falando conosco. Quando nós abraçamos essa realidade, o que nós vivemos é uma vida extraordinária. Não porque nós perseguimos viver coisas extraordinárias, mas porque nós desejamos viver com aquele que é extraordinário. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11. O texto de Hebreus vai relatar o que nós chamamos de heróis da fé, ou galeria da fé. E durante muito tempo eu entendi que a referência, o exemplo, a ilustração desses homens que nos inspiram em fé, foram porque eles tiveram fé para viver e manifestar coisas extraordinárias na terra. E sim, eles viveram coisas extraordinárias. Mas se nós lermos atentamente o que o texto está dizendo, esses homens perseguiram aquilo que era invisível. Esses homens perseguiram a presença. Esses homens tinham nas suas mãos a direção, a voz, a palavra, e então abraçaram e perseguiram. Onde está a presença que disse? Onde está a presença que falou? Onde está a presença? Esses homens andaram na terra perseguindo a presença. E então o texto diz, ali a partir do versículo 4, homens que expressaram esse nível de fé e abraçaram o que ouviram. Pela fé, no versículo 4 diz que Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou a oferta dele, embora esteja morto, e por meio da fé ainda fala. No versículo 7, pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família.
Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Uma das coisas que mais me intriga aqui, não é que Noé, de alguma forma, se envolveu com Deus e abraçou uma jornada ministerial, mas o maior desafio que me inspira na vida de Noé é que ele salvou a sua família. É que o seu relacionamento com Deus, abraçando a voz de Deus, em submissão à voz de Deus, em obediência à voz de Deus, salvou a sua vida e a sua família. No versículo 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Não sei se você se lembra em Gênesis, mas quando Deus aparece a Abraão, falando com Abraão, ele profere uma palavra que o comissiona e o que o movimenta, dizendo: sai desse lugar e vá para o lugar que eu preparei para vocês, e então ali você prosperará e será pai de multidões, pai de muitos filhos, e ali você será uma bênção para as nações. Abraão não sabia para onde ele estava indo, ele não conhecia esse lugar específico que Deus estava falando com ele, mas ele obedeceu e partiu, ele se movimentou, ele respondeu à voz. Mas ele tinha, segundo o texto, ele tinha talvez uma imagem, uma terra, um lugar, uma geografia prometida por Deus. Mas o texto está dizendo que ele andou na terra prometida como um estrangeiro. Se Deus prometeu uma terra, por que ele está andando na terra prometida como um estrangeiro? Ele andou na terra prometida, é o que o texto está dizendo. Ele andou na terra prometida como um estrangeiro, como alguém que estava em terra estranha. O que será que Abraão de fato estava perseguindo? Era uma geografia ou era uma pessoa? O que de fato Abraão estava perseguindo? Era de fato um presente de Deus ou era a presença de Deus? E o ponto é que o versículo 10 diz e complementa: pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Qual lugar na terra Deus construiu? Pergunta para a pessoa do seu lado: qual lugar na terra Deus construiu? Qual lugar? Qual lugar Deus construiu com a sua palavra? Qual lugar na terra Deus foi o arquiteto e cuidadosamente ele construiu tanto o espaço quanto o que habitaria no espaço? Qual lugar na terra Deus estava construindo? O Éden. Foi o único lugar que Deus construiu na terra. O que Abraão estava perseguindo, senão o lugar onde Deus habitou com o homem? O que Abraão estava perseguindo, senão o lugar da presença? O que Abraão estava perseguindo, senão um lugar, mas não era qualquer tipo de lugar, era um lugar que comportava a comunhão com a presença. O texto diz, no versículo 13, que todos esses homens morreram na fé sem terem recebido as promessas. Eles viram de longe e de longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se tivessem pensando naquelas de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Eles não estavam falando de um lugar que nós podemos construir com mãos humanas. Eles não estavam falando de uma experiência terrena.
Esses homens não estavam procurando aquilo que os olhos podiam ver, os olhos humanos. Eles estavam procurando aquilo que a voz disse. Eles estavam procurando aquilo que eles ouviram, creram, abraçaram e perseguiram. E mesmo sem ver a consumação na vida deles, eles viveram intensamente em obediência à voz. E se o que Deus prometeu para a sua vida não se cumprir, você permaneceria abraçando em obediência à voz de Deus até o fim? E se aquilo que você mais busca seja uma coisa que com o tempo perece? E se aquilo que você mais busca não seja para você, mas seja para os seus filhos? Será que mesmo assim você permaneceria até o fim, abraçando a voz de Deus? Sendo intenso, sendo responsivo, sendo movimentado? O texto diz, na parte final do versículo 16: por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Homens que perseguiram a presença, mulheres que perseguiram a presença, homens e mulheres que continuam perseguindo a presença, Deus não se envergonha deles. Deus não só não se envergonha, como também lhes preparou um lugar. Preparou um lugar. Versículo 17 diz: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência há de ser considerada. Abraão obedeceu prontamente em levar o seu único filho. A resposta de que Deus havia prometido a ele, por meio do seu filho, ele seria abençoado com gerações. E ele estava disposto a prontamente levar o seu filho até o altar no monte, para sacrificá-lo em obediência à voz. Mas o que o autor de Hebreus está dizendo no versículo 19 é que Abraão levou em conta que Deus poderia ressuscitar dos mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. A pergunta é: quando até esta realidade na vida de Isaque aconteceu na Bíblia? Quando aconteceu? Não existiu nenhum episódio, nenhuma situação parecida de alguém morrer e Deus ressuscitar, muito menos um pai que sacrificou o filho e o filho ressurgiu da morte, aonde Abraão ouviu e creu nisso, de que um pai poderia sacrificar um filho e ressuscitá-lo dos mortos. Que tipo de intimidade com a voz Abraão tinha que fez ele crer sobre essa verdade? O versículo 24 diz: pela fé, Moisés, já adulto, recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres transitórios do pecado. Uma das coisas que a gente aprende nas historinhas da novela da Record e do filme da Disney é que Moisés descobriu depois que ele era um hebreu. Mas o texto está dizendo que ele cresceu sabendo quem ele era. Ele se recusou a ser chamado de filho da filha do Faraó e preferiu ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres transitórios daquele mundo pecaminoso. E o texto diz no versículo 26: por causa de Cristo. Repita comigo: por causa de Cristo. Por causa de Cristo, Moisés considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava a recompensa. Uma pergunta simples, mas que vai de alguma forma provocar a gente: quem nasceu primeiro como homem na terra, Moisés ou Jesus? Quem nasceu primeiro na história? Moisés.
E o texto está dizendo que Moisés deixou o Egito por amor a quem? Quem? Mas quem nasceu primeiro? Então, como Moisés deixou o Egito por amor de alguém que nem tinha nascido? Estou maluco sozinho? Não, né? Ou o que o texto está dizendo? Por amor a Cristo, Moisés saiu do Egito, porque ele contemplava uma recompensa maior. A pergunta é: que tipo de relacionamento Moisés estava cultivando, que fez ele contemplar Cristo, e por amor a Cristo, abandonar o Egito? Eu não estou mentindo, está escrito. Pela fé saiu do Egito, por não temer a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Oh, meu Deus! Via o que é invisível. Que loucura é essa? Disponível para todos nós sermos loucamente impactados. Porque quando nós vemos Cristo por meio do que ouvimos, nós abandonamos tudo. Porque é um nível maduro da fé. Quando nós não precisamos ver os presentes para perseverar na presença. Quando nós não precisamos ver as coisas acontecerem para perseverar naquele que é presente. Versículo 32 diz: quem mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados, recusaram-se a ser libertos, para alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias, açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos à espada. Eles andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas de cabra, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas da terra. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Homens que abraçaram o que ouviram, viveram intensamente o extraordinário. Homens que abraçaram no lugar de oração. Abra sua Bíblia em Salmo 22. Eu não quero ficar maluco sozinho. Eu quero ir embora para São Paulo e tendo amigos. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Fala para a pessoa do seu lado assim: você está vivo? Se a pessoa tiver com cara de sono, dá uma lambida nessa parte aqui da orelha dela. Bem nessa parte aqui que ambos acordam. Mas o que o texto de Salmo 22 está dizendo? Salmos 22 é um convite para nós entendermos o que é alguém que abraçou a presença por meio da vida de oração. Olha o que Davi está dizendo, versículo 1: Deus meu, por que me desamparaste? A pergunta teológica: será que Jesus disse isso na cruz do Calvário porque ele lembrou da oração de Davi no Salmo 22? Ou será que Davi, no lugar mais íntimo com a presença, percebeu o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário? Eu acho que Jesus realmente lembrou e falou assim: deixa eu só falar uma frase bonita aqui que está escrito em Salmos 22. Deus meu, por que me desamparaste? Ou será que Davi de fato abraçou o que ouviu e percebeu as dores de Cristo? Olha o que o texto continua dizendo:
Versículo 12: muitos touros me cercam. Sim, rodeiam-me os poderosos touros de Bazã, como leão voraz que ruge. Eles escancaram a boca contra mim, como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. O meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. O meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Será que de fato os soldados perfuraram as mãos de Jesus, nos pés e nas mãos, porque eles se lembraram da oração de Davi? Ou será que Davi estava investindo a sua vida no que era invisível? Estava nutrindo a sua vida num lugar de perceber Deus por meio da voz, da palavra, e permanecer perseguindo Deus. Versículo 17 diz: posso contar todos os meus ossos, eles me encaram com desprezo, dividiram as minhas roupas entre si, e lançaram sorte sobre as minhas vestes. Ei, vamos lá. Os soldados de fato dividiram, rasgaram as vestes de Jesus depois da crucificação, porque eles lembraram o que aconteceu com Davi? Ou será que é possível eu e você, no lugar de intimidade com a presença, mesmo não vendo, mas seguindo e submetendo ao que nós ouvimos e perseguimos na palavra, podemos ser cúmplices de Deus na história? É quando a minha oração, ela é profética, quando eu testemunho as dores e a glória de Cristo. É participar da dor, do sofrimento, para participar da glória. É quando a minha jornada como homem, mulher, como filho, pai, como servo, ela está tão aliançada e abraçando a palavra, que ela expressa, testemunha o que a palavra revela: Cristo. Quando nós vivemos em submissão à voz e à palavra, nós nos tornamos pais mais parecidos com Jesus. Quando nós abraçamos a voz de Deus, a liderança por meio da palavra, nós manifestamos a glória de Cristo no nosso trabalho, na nossa universidade, na nossa escola, na nossa casa, família, na criação dos nossos filhos, com as nossas esposas, maridos, na nossa comunidade. Quando nós aprendemos a perseguir a presença por meio de uma escuta treinada. Exercite a sua escuta de Deus. Quando nós aprendemos a ouvir, nós falhamos e até mesmo erramos menos, porque nós aprendemos a seguir o que ouvimos antes de fazer e depois apresentar para ver se está tudo certo. Deus, está bom o que eu fiz? Lá em São Paulo é muito comum os jovens aparecerem para a gente e falar assim: eu queria que você abençoasse minha namorada, porque Deus falou que é ela. Pô, então se Deus falou que é ela, quem sou eu para falar alguma coisa que não seja, ou seja, enfim. Mas a gente é campeão em apresentar obras prontas para Deus. Deus, assina aqui meu projeto, assina aqui o meu plano, assina aqui meu desejo, é para o Senhor. Mas como a própria pastora Irene falou, a gente precisa aprender de que até mesmo para agradar a Deus, nós precisamos de Deus. Deus me ensina a como corresponder ao Senhor. E não chegar para Deus e falar assim: Deus, posso te ensinar o meu jeito de como agradar ao Senhor? Não. A palavra de Deus, a voz de Deus nos posiciona, nos baliza num lugar onde Ele está liderando a história. E então eu e você somos inseridos, enxertados, nós somos de alguma forma envolvidos nesse plano perfeito, que testemunha, que glorifica Jesus. Esse é o desejo de Deus, revelar o Filho, para que Ele seja glorificado. Se a nossa jornada não está testemunhando essa realidade, nós estamos glorificando outro Deus.
O pecado surge no Éden, no capítulo 3, porque Adão escutou outra voz, que não era de Deus. Um projeto paralelo, que estava baseado em uma voz que não era de Deus. Era boa a ideia. E é curioso, porque de fato a proposta era se parecer com Deus. Mas Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus. Então a proposta do inimigo é sempre nos confundir, nos oferecendo aquilo que nós já somos, quando nós permanecemos em Deus. Mas quando homens abraçam a voz, em obediência, eles caminham vendo o que é invisível. E o capítulo 11 de Hebreus termina assim. E eu quero concluir apenas lendo o último versículo. Do 39 diz assim: todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, porque Deus havia planejado algo melhor para nós, a fim de que eles, todos esses homens e mulheres que são exemplos de fé, a fim de que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. O texto diz exemplos da fé, galeria da fé, que nos inspiram a como andar em fé. Mas o que o texto diz, o que o autor está dizendo no final desse capítulo, é que Deus escolheu manifestar um aperfeiçoamento da fé daqueles homens em nós. A minha filha sempre fica falando assim: papai, quando eu chegar no céu eu quero conhecer Moisés. Eu quero conhecer, quem aqui nunca fez essa pergunta? Nossa, eu quero conhecer fulano, porque é um homem que inspira a gente, é um homem que a gente olha na Bíblia e fala assim: meu Deus, quando eu crescer eu quero ser que nem esse rapaz. Mas olha o que o texto está dizendo: Deus escolheu aperfeiçoar aqueles homens com aquilo que Ele derramou sobre nós. Existe algo especial que Deus derramou sobre nós, igreja. Não existe nada mais profético do que o que nós lemos nesse texto, do que aquilo que Deus derramou sobre a igreja agora. Deus está dizendo que Ele não quis aperfeiçoar aqueles homens sem o que Ele derramou sobre a igreja agora. Eu e você carregamos algo muito, muito especial. Nós carregamos a presença de Deus. Nós carregamos a presença do Espírito Santo. Nós falamos disso na quinta-feira e foi tão precioso. Nós percebemos como o Espírito é aquele que nos consola, é aquele que nos guia na verdade, é aquele que nos aconselha, que derrama sobre nós sabedoria, discernimento. Ele tem toda a revelação e conhecimento de Deus, iluminando os olhos do nosso coração e permitindo que nós vejamos o que é invisível. E Deus está o tempo todo nos ensinando a perseguir a presença mais do que os presentes. Há um equívoco no Evangelho nos dias de hoje, onde nós vendemos um Deus cuja importância são os presentes. É o que Deus pode nos dar, é o que Deus pode de alguma forma materialmente nos dar e nos recompensar. Mas o maior presente que Deus pode e nos deu foi a presença. Ela nos satisfaz por completo. Ela é o nosso lugar seguro. Ela é a fonte inesgotável que supre toda a existência humana. É a presença que de alguma forma nos desperta na fé e consuma a nossa fé. Ele, Cristo, é o autor, consumador de tudo o que nós podemos crer e confiar. Queria encerrar contando um testemunho que acontece até os dias de hoje. Toda vez que eu saio de casa para ministrar em alguma igreja e ficar alguns dias fora, eu faço um combinado com as minhas filhas. Eu falo assim: ó, o papai vai para tal cidade e eu vou trazer um presente para vocês da cidade. E elas ficam
loucas. Elas já me ligaram, fizeram chamada de vídeo e me cobrando já. Papai, não esquece do presente. Falei, tá bom. E eu falo assim, é uma lembrancinha, não é presente. Porque pensa, toda vez que eu sair trazer um presente fica complicado. Mas eu falo assim, é uma lembrancinha, não é nada demais. Ela, não, tá bom, mas não esquece. Falei, tá bom. E aí toda vez, manda mensagem de áudio pelo celular da minha esposa, fala assim, papai, tudo bem, meu presente, hein? E tá bom. E aí toda vez que eu chego, eu faço uma cerimônia. Eu coloco a mais nova e a mais velha sentadas no sofá. E às vezes é um docinho, sabe? Uma coisa simples. Mas aí eu coloco as duas lá sentadinhas, aí uma fica com um olho só, que é a mais nova, e fica tentando entregar, né? Não veio ainda. E eu fico contando, ó, fecha os olhos, papai vai dar a surpresa. Aí eu vou, com os olhos fechados, eu coloco a surpresa no colo delas e faço conta até 3, faço assim, agora abre o olho, aí todo mundo fica feliz. E elas gritam, fazem, papai, era tudo o que eu queria. E a gente fica ali na sala, e a gente brinca, e tá tudo certo. E passam alguns minutos. Aquele presente que eu me matei para achar. Que a gente não tem tempo para ir no shopping, numa loja, comprar. A gente compra às vezes na correria e tal. E você olha aquele presente, ele já está largado num canto. E aí ela está brincando. E daqui a pouco ela fala assim, papai, brinca comigo. E aí eu vou e fico com ela. E às vezes nem é brincar, ela quer sentar no colo, quer ficar abraçando, beijando. Pai de menino é um barato. Mas sabe por quê? Filhos não foram criados para serem supridos com presentes. O que os nossos filhos precisam é da presença. O que nós, como filhos, precisamos mais do que os presentes, que podem até nos anestesiar e nos suprir temporariamente. Mas o que de fato nós carecemos, o que a nossa alma anseia, é pela presença. É pela presença. Não existe com Deus relacionamento à distância. Não existe com Deus relacionamento virtual. Não existe com Deus relacionamento subjetivo. Existe presença. Existe um convite ao longo de toda a Escritura que Deus deseja habitar, estar presente. E muitas vezes a presença se manifesta pela voz, pela palavra. É o Espírito. E então esse Espírito que Ele coloca em nós, nos ensina a sermos filhos e clamarmos pela presença. O autor de Romanos no capítulo 8 vai dizer que o Espírito que foi nos dado não é um Espírito que nos escraviza ao medo, mas é o Espírito que nos adota como filhos. E então esse Espírito está o tempo todo dentro de nós, testificando ao nosso espírito, dizendo, Abba, Pai. Esse Espírito está o tempo todo dentro de nós, nos ensinando a como orar. Quando nós não sabemos orar, o texto diz que Ele ora por nós através de gemidos inexprimíveis. Ele está nos ensinando a sermos filhos que amam o Pai. Ele está produzindo em nós um vínculo eterno com o Pai da eternidade. Ele está produzindo em nós esse zelo por aquilo que é essencial, a presença. E fatalmente, quando nós perseguimos a presença, nós também ganhamos presentes. Mas a nossa relação com Deus não se baseia mais por presentes, mas somos supridos na presença. Eu amo presentear a minha filha, mas eu sei que o que ela precisa é da minha presença. Deus ama presentear os filhos, mas Ele sabe que o que você precisa é da presença. E Ele está disposto a falar muitos nãos para nós, para que nós voltemos a atenção para a presença. Mas inevitavelmente aqueles que amam a presença são presenteados.
Aqueles homens abraçaram a presença e viveram o extraordinário, foram presenteados. Talvez eu e você invertemos a ordem das coisas. Nós buscamos a Deus porque queremos algo de Deus, mas o Espírito baliza você nessa manhã a você focar na presença, a você colocar todas as suas energias, toda a sua atenção, toda a sua dedicação, toda a sua disciplina, aplicando a sua escuta, os seus sentidos na presença. E então o Senhor nos encontra num lugar vulnerável, onde nós até pedimos os presentes, mas quando nós percebemos a presença, os presentes ficam de lado. Nós até podemos vir para um culto para pedir coisas para Deus, mas quando nós estamos sendo amadurecidos como filhos, nós chegamos aqui e falamos: Deus, o que eu preciso mesmo é da sua presença. Nós até podemos entrar no nosso lugar secreto e falar: Deus, o Senhor conhece as nossas necessidades, sabe o quanto eu preciso, mas de fato o que eu realmente preciso é da sua presença. Livra-nos, Espírito Santo, de termos um desejo de termos os presentes e por causa dos presentes esquecermos da presença, mas que possamos estar no lugar onde nós podemos abraçar o que ouvimos, podemos abraçar a palavra e perseguir a presença, aquele que é invisível. Jesus, nós podemos passar por tantas circunstâncias nas nossas casas, famílias, e nós cremos que o Senhor pode fazer algo extraordinário. Mas livra-me, Deus, de desistir da sua presença se o Senhor não fizer do jeito, do tempo e da forma como eu gostaria. Livra-me de abandonar a missão, de abandonar o propósito, a jornada, quando os meus olhos humanos não veem. Mas Espírito Santo, aponta os olhos do meu coração para aquele que é suficiente, aquele que me abastece, aquele que me supre. Ele é o próprio Cristo em nós. Queria convidar você para ficar em pé, eu quero orar por você. Jesus, Espírito Santo, mais uma vez nós nos submetemos ao que o Senhor está produzindo na igreja. Nos submetemos àquilo que o Senhor tem gerado no corpo de Cristo. Senhor, diante de um mundo tão nebuloso, onde a própria mensagem do Evangelho tem distorcido o que de fato é recompensa, o que de fato é se sentir amado, o que de fato é se sentir correspondido, Jesus, baliza o nosso coração por meio do Espírito nessa manhã, a nós entendermos que não existe nada mais que possamos receber, além daquilo que nos foi dado na cruz do Calvário, que nos supre para sempre. Jesus, o que nós precisamos é da sua presença, mais do que os presentes. E nós sabemos que os presentes são inevitáveis quando nós nos colocamos nesse lugar de obediência, sujeição à sua palavra, e então nos tornamos cúmplices daquilo que o Senhor está fazendo, e o Senhor deseja abençoar aqueles que são seus. Mas Jesus, livra-nos de perdermos o foco da nossa jornada. Livra-nos de nos distanciarmos dessa dinâmica celestial se movendo na terra por meio da sua voz. Jesus, destampa os nossos ouvidos espirituais, destampa os sentidos que talvez estejam entupidos de ruídos, de mentiras e de enganos. Espírito Santo, purifica a nossa escuta de novo, renova a nossa sensibilidade, para que possamos perceber o Senhor, mesmo diante do que nós não vemos, mas nós ouvimos e cremos. Você pode se juntar aí com quem está do seu lado nesse instante, nós orarmos rapidamente, pedindo ao Espírito Santo que sopre sobre os nossos ouvidos.
Há uma manifestação poderosa que Deus quer, de alguma forma, manifestar no meio da igreja nos últimos dias. E envolve uma experiência com o Espírito Santo, aguçando os nossos sentidos a um som do céu. A palavra diz que em Atos 2, os discípulos foram tomados por um barulho celestial. E então esse barulho se manifestou sobre a cabeça daqueles homens como fogo. E então a palavra diz que Pedro, cheio do Espírito, se levanta e diz: vocês não se lembram do que a palavra diz? Que Ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Quando nós nos tornamos sensíveis, nós nos lembramos das profecias. Quando nós nos tornamos sensíveis ao Espírito, nós nos aliançamos com o que Deus prometeu na sua palavra, com o que Deus disse, com o que Deus está dizendo e com o que Deus fará.